Pedro é uma das figuras mais marcantes do Novo Testamento. Pescador simples, impulsivo e cheio de falhas, tornou-se um dos maiores líderes da igreja primitiva e exemplo de fé, coragem e transformação. Sua trajetória revela altos e baixos, momentos de fraqueza e também de profundo crescimento espiritual. O que mais impressiona em sua história não é a perfeição, mas a forma como Deus o moldou através das experiências, transformando-o em um verdadeiro instrumento do Evangelho. As lições deixadas por Pedro não são apenas relatos históricos, mas princípios atemporais que continuam falando diretamente aos nossos corações. A vida dele mostra que qualquer pessoa pode ser usada por Deus, mesmo com erros, limitações e inseguranças. Lição 1. Deus chama pessoas comuns para grandes propósitos. Pedro não era um homem de destaque, não tinha títulos acadêmicos, nem influência política ou religiosa. Era apenas um pescador da Galileia, um trabalho simples, cansativo e muitas vezes desprezado pelas classes mais cultas de sua época. Ele vivia uma rotina comum, levantando-se cedo para lançar as redes, sem imaginar que sua vida seria completamente transformada. A primeira lição que aprendemos é que Deus não escolhe segundo os padrões humanos, mas segundo o seu propósito. Quando Jesus chamou Pedro, estava mostrando ao mundo que qualquer pessoa, mesmo a mais improvável, pode ser usada para grandes feitos. Essa escolha revela a essência do Evangelho. Deus olha para o coração e não para a aparência ou posição social. Pedro não era perfeito. Pelo contrário, tinha um temperamento forte, era impulsivo e muitas vezes falava sem pensar. Porém, Jesus enxergava nele o potencial de se tornar um líder, uma rocha, alguém capaz de sustentar a fé de muitos. Isso nos ensina que Deus não busca pessoas prontas, mas dispostas a serem moldadas. O chamado de Pedro também nos lembra que Deus gosta de surpreender. Enquanto o mundo valoriza diplomas, riquezas e fama, o Senhor valoriza a obediência e a disposição. Assim como Pedro, nós também podemos ser chamados em nossa vida comum, no trabalho, na família, na comunidade. O extraordinário de Deus se manifesta no ordinário da nossa vida. Outro ponto importante é que Pedro não imaginava onde aquele chamado o levaria. Ao ouvir Jesus dizer, "Vem, e eu te farei pescador de homens", ele teve de tomar uma decisão imediata. Largar as redes significava deixar sua segurança financeira, sua rotina e até seus sonhos. Mas ele decidiu confiar. Esse gesto mostra que a verdadeira grandeza está em obedecer ao chamado de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes. A história de Pedro serve de encorajamento para nós que muitas vezes pensamos não ser capazes. Quantas vezes nos sentimos pequenos, inseguros e sem dons especiais? Pedro prova que não precisamos ser perfeitos para sermos usados. O que Deus requer é um coração disposto. Ele nos capacita ao longo da caminhada. Além disso, o chamado de Pedro revela que Deus gosta de usar pessoas comuns para que toda a glória seja dele. Quando olhamos para a vida de Pedro, ninguém pode dizer que sua força ou sabedoria própria o levou a ser um grande apóstolo. Foi a graça de Deus que o transformou. Assim também deve ser conosco. Quando permitimos que Deus nos use, as pessoas verão o poder dele, e não o nosso. Essa lição também quebra o mito de que precisamos estar prontos para servir. Pedro não estava pronto quando foi chamado. Ele seria moldado durante o processo. Da mesma forma, Deus nos chama exatamente como estamos e vai trabalhando em nós. O caminho da fé é um processo de crescimento, de erros e acertos, de quedas e levantadas. Portanto, Pedro nos ensina que ninguém está fora do alcance de Deus. O Senhor pode chamar o simples, o tímido, o fraco e até o rejeitado. A única condição é ouvir a voz de Jesus e responder com fé.
Se ele conseguiu transformar um pescador comum em um dos maiores líderes da história da fé, também pode transformar a sua vida e fazer de você um instrumento poderoso em suas mãos. Lição 2. A fé nos faz andar sobre as águas, mas a dúvida nos afunda. Um dos episódios mais marcantes da vida de Pedro foi quando ele caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Em meio à tempestade, os discípulos estavam apavorados no barco, com medo do vento e das ondas. Mas Pedro, ao ver Jesus, ousou pedir algo extraordinário. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Esse pedido revela coragem e fé, pois Pedro acreditava que se fosse realmente Jesus, ele o sustentaria. No início, Pedro caminhou firme. Seus pés tocavam as águas agitadas e milagrosamente não afundava. Esse momento mostra o poder da fé. Quando fixamos os olhos em Cristo, somos capazes de vencer situações impossíveis. A fé abre caminhos onde a lógica humana não enxerga saída. Pedro experimentou o sobrenatural porque teve coragem de dar o primeiro passo. No entanto, quando ele desviou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento e para as ondas, o medo tomou conta de seu coração. Nesse instante, Pedro começou a afundar. Essa cena é uma metáfora perfeita da nossa vida espiritual. Enquanto confiamos plenamente em Jesus, seguimos firmes. Mas quando focamos nos problemas e circunstâncias, nossa fé enfraquece e começamos a afundar. A reação imediata de Pedro foi clamar: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Aqui aprendemos duas coisas fundamentais. Primeiro, que mesmo quando nossa fé falha, Jesus está pronto para nos socorrer. E segundo, que nunca devemos ter vergonha de clamar por ajuda. O verdadeiro fracasso não é afundar, mas deixar de pedir a mão de Cristo. Esse episódio mostra que a fé não é apenas acreditar em Jesus, mas manter os olhos fixos nele, em meio às adversidades. Pedro nos ensina que podemos até começar bem, mas precisamos perseverar para não desviar o olhar. As tempestades da vida sempre virão, crises, doenças, lutas espirituais. Mas a vitória está em permanecer firme, olhando para o Senhor. Além disso, Pedro também revela a importância de ousar. Entre todos os discípulos no barco, apenas ele teve a coragem de pedir algo tão extraordinário. Os outros ficaram paralisados pelo medo. Isso nos mostra que, mesmo com falhas, Pedro tinha um coração disposto a viver experiências profundas com Deus. Às vezes, muitos ficam apenas observando, mas aqueles que decidem arriscar em fé veem milagres. Outro ponto poderoso é que Pedro não fracassou completamente. Sim, ele afundou, mas também foi o único que andou sobre as águas. Muitas vezes criticamos sua dúvida, mas esquecemos que ele viveu algo que os outros nunca experimentaram. Isso mostra que vale a pena tentar em fé, mesmo correndo o risco de cair. Melhor afundar tentando andar sobre as águas do que nunca sair do barco. Essa lição também nos ensina que a fé não é ausência de medo, mas escolher confiar em Jesus apesar do medo. Pedro estava cercado por ondas violentas, mas decidiu dar um passo em direção a Cristo. A fé verdadeira não ignora as dificuldades, mas encara tudo com os olhos fixos no Senhor. Por fim, aprendemos que Cristo é maior do que nossas falhas. Pedro afundou, mas Jesus não o abandonou. Ele foi erguido pela mão do Mestre, e juntos voltaram ao barco. Isso nos mostra que mesmo quando falhamos não estamos sozinhos. O Senhor caminha conosco, nos restaura e nos ensina a crescer em fé. Lição 3. Coragem para pregar a verdade, mesmo sob pressão. Pedro nos mostra que a fé verdadeira exige coragem para falar a verdade, mesmo diante de autoridades e situações hostis. Após a ascensão de Jesus, ele começou a pregar abertamente em Jerusalém, proclamando que Cristo era o Messias prometido. O mais impressionante é que ele fazia isso sem títulos acadêmicos, riquezas ou status.
apenas com coragem e fé inabalável. Quando confrontado pelos líderes religiosos, Pedro não se intimidou. Ele declarou com firmeza: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa coragem nos ensina que, quando a fé está viva, nos tornamos instrumentos de mudança, mesmo quando o mundo tenta silenciar nossa voz. O apóstolo também mostra que a coragem vem da confiança em Deus e não na própria força. Ele sabia que podia ser preso, perseguido ou até morto, mas mesmo assim não se calou. A fé autêntica nos dá ousadia para falar o que é certo, independentemente do risco ou consequência. Pedro nos ensina que o medo humano é natural, mas não deve nos paralisar. Ele enfrentou uma multidão hostil, líderes poderosos e acusações falsas. Mesmo assim, sua coragem era sustentada pela presença do Espírito Santo, que nos lembra que não estamos sozinhos quando decidimos obedecer a Deus. Essa lição é prática para nós hoje. Muitas vezes, somos tentados a nos calar diante de injustiças ou situações erradas para evitar conflito. Pedro nos desafia a ter coragem para defender a verdade, apoiar os fracos e proclamar valores bíblicos, mesmo quando é impopular. Outro ponto é que a coragem de Pedro não significava ausência de emoção. Ele sentia medo, ansiedade e insegurança, mas escolheu confiar em Deus e agir. Isso nos ensina que a coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas decidir agir apesar dele. Ao pregar a verdade, Pedro também inspirou outros a fazer o mesmo. Sua ousadia se tornou contagiante e fez com que o cristianismo se espalhasse rapidamente. Isso nos lembra que nossas ações podem impactar positivamente a vida de outros, criando um efeito multiplicador de fé e coragem. Por fim, essa lição nos convida a refletir. Estamos dispostos a ser corajosos em nossa fé, mesmo diante de pressão ou críticas. A história de Pedro nos ensina que a coragem baseada em Deus transforma vidas, fortalece a igreja e glorifica o nome de Cristo. Lição 4. Humildade para reconhecer nossos erros. Pedro nos mostra que mesmo os mais próximos de Jesus podem falhar, mas a humildade é essencial para se levantar. Ele negou Cristo 3 vezes na noite da prisão de Jesus, apesar de ter jurado fidelidade até a morte. Esse momento revela que falhas não definem nossa identidade, mas a forma como lidamos com elas, sim. A primeira grande lição aqui é que reconhecer o erro é mais importante do que tentar escondê-lo. Pedro chorou amargamente ao perceber sua negação, demonstrando arrependimento genuíno. Deus valoriza o coração arrependido e está sempre pronto para restaurar aqueles que se voltam a Ele com sinceridade. Humildade também é aceitar que não somos perfeitos. Pedro, mesmo sendo um líder entre os discípulos, sabia que precisava da graça de Deus. Essa consciência nos ensina que ninguém é autossuficiente e que dependência de Deus é vital para caminhar com fé. Além disso, a humildade de Pedro o tornou apto para receber responsabilidades maiores. Após a ressurreição de Jesus, ele foi restaurado e encarregado de alimentar as ovelhas de Cristo. Isso mostra que Deus dá novas oportunidades e confia àqueles que reconhecem suas limitações. A vida de Pedro nos ensina que ninguém deve se orgulhar de suas conquistas sem considerar a graça divina. A verdadeira grandeza vem de quem sabe que tudo é dom de Deus e de quem se coloca à disposição para servir, mesmo após falhar. Outro ponto é que a humildade nos mantém sensíveis à voz de Deus. Pedro aprendeu que sua força não estava em sua coragem ou eloquência, mas em estar alinhado com a vontade do Senhor. O arrependimento o abriu para a direção divina. Por fim, Pedro nos desafia a não viver na culpa, mas a usar o erro como oportunidade de crescimento. Falhar não nos exclui do plano de Deus, mas nos ensina a depender mais dele. A humildade transforma falhas em aprendizados e fortalece nosso caráter.
Lição 5. Persistência na oração. Pedro nos ensina que a oração é o canal vital para fortalecer a fé e manter a comunhão com Deus. Em Atos, vemos que ele e os discípulos oravam constantemente, mesmo em situações difíceis, como perseguições e ameaças de morte. A persistência na oração mostra que a fé não é passiva, ela se manifesta em diálogo contínuo com o Senhor. A primeira lição é que a oração não deve ser apenas em momentos de desespero, mas uma prática constante. Pedro entendia que Deus trabalha não apenas através de milagres imediatos, mas através da comunhão diária e da disposição para ouvir e obedecer. Persistir na oração também significa não desistir, mesmo quando as respostas demoram. Pedro enfrentou desafios que pareciam impossíveis de superar, mas manteve a confiança de que Deus atuaria no tempo certo. Essa constância é um modelo para todos que buscam mudanças profundas em suas vidas. Outro ponto é que a oração transforma o coração. Pedro orava com sinceridade, não apenas para pedir, mas para alinhar sua vontade à de Deus. Ele nos mostra que oração verdadeira molda caráter, fortalece a mente e gera paz interior, mesmo em meio às crises. A vida de Pedro demonstra que a oração é arma poderosa contra o medo e a ansiedade. Ao se aproximar de Deus, ele encontrava coragem para pregar, discernimento para tomar decisões e consolo nos momentos de dor. A prática constante de oração é essencial para manter a fé firme. Pedro também nos ensina que a oração deve ser acompanhada de ação. Não é apenas pedir passivamente, mas estar disposto a agir conforme a direção de Deus. A combinação de fé, oração e ação gera resultados milagrosos e transforma situações impossíveis. Por fim, a persistência na oração nos prepara para momentos de grande responsabilidade. Pedro recebeu visão, orientação e ousadia para liderar a igreja primitiva porque mantinha sua vida enraizada na comunicação constante com Deus. Essa lição nos desafia. Estamos perseverando em oração, mesmo quando tudo parece calmo ou difícil. Lição 6. Coragem para enfrentar perseguições. Pedro nos ensina que a fé verdadeira exige coragem, especialmente quando somos desafiados ou perseguidos por nossas convicções. Durante a igreja primitiva, ele enfrentou ameaças de morte, prisões e hostilidade de líderes religiosos, mas nunca desistiu de pregar a palavra de Deus. Essa coragem não era natural, mas fruto de sua relação íntima com Cristo. Enfrentar perseguições exige firmeza e confiança total em Deus. Pedro entendia que a fé não é confortável, mas poderosa, capaz de nos sustentar mesmo diante de grandes perigos. Sua coragem inspira aqueles que se encontram desanimados ou intimidados pelas dificuldades da vida. Outro ponto é que a coragem é fortalecida pela oração e pela comunidade de fé. Pedro não enfrentava desafios sozinho. Ele orava, buscava a direção divina e se apoiava na igreja. Isso nos lembra que enfrentar adversidades não significa isolamento, mas união com Deus e com irmãos na fé. Pedro também mostra que a coragem é contagiante. Sua firmeza inspirava outros discípulos e novos crentes a permanecer firmes, mesmo quando o medo ameaçava dominá-los. Ele nos ensina que nossas ações de fé podem impactar positivamente quem nos observa. A coragem de Pedro não significa a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Ele sentia ansiedade, medo de represálias e incerteza sobre o futuro, mas sua confiança em Deus superava essas emoções. Isso nos ensina que coragem é escolher obedecer a Deus mesmo quando o caminho é perigoso. Além disso, a coragem de Pedro nos lembra que nossa missão é maior do que nossos receios. Ele compreendia que a obra de Deus é eterna e que seu compromisso com o reino valia mais do que a própria segurança. Essa perspectiva transforma nosso entendimento sobre sofrimento e risco.
Por fim, Pedro nos desafia a refletir. Estamos dispostos a enfrentar críticas, rejeições e dificuldades por amor a Cristo? A verdadeira fé não é confortável, mas produz coragem, força e testemunho duradouro. Lição 7. Servir com amor e dedicação. Pedro nos ensina que liderança cristã é sinônimo de serviço e não de poder ou status. Ele foi chamado para apacentar as ovelhas de Cristo, mostrando que cuidar dos outros é um ato de amor e responsabilidade. Servir com dedicação exige desprendimento, empatia e disposição para colocar o bem-estar do próximo acima do próprio conforto. O serviço verdadeiro começa com humildade. Pedro não se considerava superior aos irmãos, mas um servo entre eles, guiado pelo amor de Cristo. Essa postura nos lembra que servir não é apenas uma obrigação, mas uma oportunidade de expressar fé através de ações concretas. Outro ponto é que servir com amor fortalece a comunidade. Pedro percebeu que a igreja cresce quando seus líderes e membros estão dispostos a ajudar uns aos outros, a apoiar, orientar e levantar aqueles que estão caídos. Esse princípio é fundamental para qualquer grupo ou ministério. Pedro também mostra que servir com dedicação exige paciência. Muitas vezes, ajudar significa lidar com pessoas difíceis, situações complexas ou desafios inesperados. Sua perseverança nos ensina que amor e dedicação devem ser constantes, mesmo quando não há reconhecimento imediato. O serviço cristão é um reflexo do caráter de Deus. Pedro entendia que cada ato de cuidado e amor aos outros é uma forma de honrar a Cristo. Ele nos ensina que o impacto de servir vai além do imediato, tocando vidas de forma profunda e duradoura. Além disso, Pedro demonstra que servir envolve coragem. Muitas vezes, é preciso interceder, orientar ou confrontar com amor situações erradas, protegendo o rebanho de falsos ensinamentos e influências negativas. Essa coragem, combinada com serviço, gera confiança e segurança entre os fiéis. Por fim, Pedro nos desafia a refletir. Estamos servindo aos outros com amor genuíno ou apenas cumprindo obrigações? O verdadeiro líder cristão é aquele que, inspirado em Cristo, dedica-se ao bem do próximo sem esperar recompensa, confiando que Deus vê cada gesto de amor e fidelidade. Lição 8. Obediência mesmo diante do desconhecido. Pedro nos ensina que a fé exige obediência, mesmo quando não entendemos completamente os planos de Deus. Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, ele deu um passo de fé, mesmo sem saber como conseguiria manter-se firme. Esse ato nos mostra que a verdadeira obediência depende da confiança no poder de Deus, não na nossa própria capacidade. O primeiro ponto é que obedecer a Deus muitas vezes nos tira da zona de conforto. Pedro precisou deixar a segurança do barco e encarar o mar agitado. Assim como em nossas vidas, Deus nos chama a situações que desafiam nossa lógica e coragem. A obediência transforma o medo em oportunidade de crescimento. Além disso, a obediência nos aproxima de milagres. Pedro começou a andar sobre as águas enquanto focava em Jesus, mas começou a afundar quando desviou o olhar. Essa história nos ensina que confiar e obedecer sem hesitar permite que Deus opere grandes coisas em nossas vidas. Outro ponto importante é que a obediência não significa ausência de dúvidas. Pedro hesitou, sentiu medo e quase afundou. Mas foi a própria fé e obediência que lhe permitiram experimentar o sobrenatural. Ele nos mostra que a dúvida pode existir, mas não precisa nos paralisar. A obediência também inspira outros a agir com fé. Quando vemos alguém confiar plenamente em Deus, mesmo sem entender tudo, nos sentimos encorajados a seguir o mesmo caminho. Pedro tornou-se um exemplo de coragem e confiança que motivou toda a igreja primitiva. Além disso, obedecer a Deus exige humildade.
Reconhecer que Ele sabe mais do que nós e que seu plano é perfeito, mesmo quando não conseguimos compreender, é essencial para que possamos caminhar com segurança e paz. Por fim, Pedro nos desafia a refletir. Estamos dispostos a obedecer, mesmo sem ver todas as respostas? A obediência baseada na fé transforma nosso caráter, fortalece nossa confiança e abre portas para experiências sobrenaturais com Deus. Lição 9. Coragem para falar a verdade. Pedro nos ensina que a fé exige coragem para defender a verdade, mesmo diante de autoridades ou multidões contrárias. Ele falou com ousadia perante os líderes religiosos, declarando o Evangelho, mesmo sabendo que poderia ser preso ou castigado. Sua coragem nos mostra que a fidelidade a Deus supera o medo humano. Falar a verdade exige firmeza e convicção. Pedro nos lembra que a palavra de Deus deve ser proclamada com clareza, sem se deixar intimidar pelo contexto ou pelo julgamento alheio. Essa postura fortalece a igreja e preserva a integridade da mensagem cristã. Outro ponto é que a coragem de Pedro ao falar a verdade não era arrogância, mas fruto da dependência de Deus. Ele sabia que a autoridade para declarar a palavra vinha do Senhor e não de sua própria eloquência. Além disso, sua ousadia inspirou outros a não temer. A coragem de um líder em falar a verdade encoraja a comunidade de fé a permanecer firme e confiar na proteção e justiça divina. Por fim, Pedro nos desafia a refletir. Estamos prontos para declarar a verdade de Deus, mesmo quando isso nos coloca em risco? O compromisso com a palavra é maior que a aprovação humana. Lição 10. Resiliência após quedas. Pedro também nos ensina sobre resiliência. Após negar Jesus, ele poderia ter se fechado, mas escolheu arrepender-se e voltar ao serviço de Deus. Essa capacidade de se levantar depois de uma falha é essencial para qualquer cristão que deseja crescer em fé e maturidade. Resiliência exige coragem de enfrentar a própria dor e aprender com ela. Pedro não se deixou abater pelo erro, mas transformou sua fraqueza em oportunidade de servir com mais sabedoria e compaixão. Outro ponto é que Deus honra aqueles que se levantam. A restauração de Pedro mostra que a falha não define nosso destino. A atitude após a queda, sim. Resiliência também inspira outros. Ver alguém superar falhas e seguir firme motiva outros a não desistirem diante de seus próprios desafios. Por fim, Pedro nos desafia. Quando caímos, corremos para a vergonha ou para Deus. A verdadeira força está em levantar com fé e determinação. Lição 11. Perseverança na fé. Pedro nos ensina que a fé não é estática, ela exige constância. Mesmo enfrentando perseguições e sofrimentos, ele manteve seu compromisso com Cristo, mostrando que a perseverança fortalece a alma e produz frutos duradouros. Perseverar significa confiar em Deus, mesmo sem respostas imediatas. Pedro sabia que as dificuldades não eram sinais de abandono, mas oportunidades de crescimento e testemunho. A perseverança também fortalece nossa influência sobre os outros. Líderes que permanecem firmes inspiram confiança e respeito, criando impacto duradouro no ministério e na comunidade de fé. Outro ponto é que perseverar exige disciplina espiritual. Oração, estudo da palavra e comunhão constante com Deus garantem firmeza em meio às tempestades. Por fim, Pedro nos desafia. Estamos perseverando ou desistindo ao menor sinal de dificuldade? A fé contínua molda caráter e transforma vidas. Lição 12. Confiança em Deus acima de tudo. Pedro nos mostra que confiar plenamente em Deus é essencial, mesmo quando o mundo nos apresenta incertezas. Ele confiou na direção divina em decisões críticas, como a liderança da igreja primitiva e a orientação de novos crentes.
A confiança vai além de palavras, é demonstrada em atitudes. Pedro agiu conforme o que Deus ordenava, mesmo sem entender todos os detalhes, mostrando que a fé prática produz resultados reais. Outro ponto é que confiar em Deus dá paz interior. Pedro não dependia de segurança humana ou aprovação social, mas sabia que sua vida estava nas mãos do Senhor. Além disso, a confiança verdadeira nos capacita a enfrentar riscos. Pedro caminhou com ousadia, pregou em lugares perigosos e sustentou a igreja porque confiava na proteção e provisão divina. Por fim, Pedro nos desafia. Temos colocado nossa confiança em Deus ou nas circunstâncias? A fé plena transforma medo em coragem e incerteza em certeza. Lição 13. Liderança pelo exemplo. Pedro liderou pelo exemplo, não por imposição. Sua vida mostrava obediência, humildade e serviço, motivando outros a seguir Cristo. Ele nos ensina que liderança cristã é demonstrativa, não autoritária. Liderar pelo exemplo exige integridade. Pedro praticava o que pregava, sendo coerente em palavras e ações. Essa consistência fortalece a confiança do grupo e inspira a imitação saudável. Outro ponto é que líderes que servem tornam-se referência. Pedro cuidava, corrigia e encorajava, sempre agindo com amor e sabedoria, mostrando que liderança é influência positiva. Além disso, liderar pelo exemplo requer sacrifício. Pedro enfrentou perigos, perseguições e críticas, mas manteve-se fiel, demonstrando que liderança é responsabilidade que exige coragem e dedicação. Por fim, ele nos desafia. Estamos liderando pelo exemplo ou apenas pelo cargo? A verdadeira liderança transforma vidas e deixa legado duradouro. Lição 14. Discernimento espiritual. Pedro nos ensina que o discernimento é essencial para caminhar na fé. Ele identificava falsos ensinos e sabia guiar o povo de Deus com sabedoria e prudência. Discernimento protege a igreja e fortalece a fé coletiva. Discernir exige conhecimento da palavra e sensibilidade à voz do Espírito. Pedro estudava, orava e buscava direção divina antes de tomar decisões importantes, mostrando que discernimento combina estudo e espiritualidade. Outro ponto é que discernimento gera proteção. Através dele, Pedro evitou armadilhas e conduziu o rebanho no caminho certo, prevenindo confusões e enganos. Além disso, discernir envolve coragem para corrigir erros. Pedro confrontava, orientava e advertia quando necessário, sempre com amor e sabedoria. Por fim, ele nos desafia. Estamos atentos e buscando discernimento ou seguimos cegamente? O Espírito Santo guia quem deseja ouvir com o coração aberto. Lição 15. Fé que transforma vidas. Pedro nos ensina que a fé verdadeira transforma vidas. Sua vida, suas palavras e atitudes impactaram profundamente a igreja primitiva, criando um legado eterno. Ele nos mostra que a fé ativa não é apenas pessoal, mas coletiva e multiplicadora. A fé que transforma exige entrega total. Pedro arriscou conforto, segurança e até a própria vida, demonstrando que a fé genuína demanda compromisso. Outro ponto é que essa fé produz frutos visíveis. Milhares foram alcançados, discipulados e encorajados pela vida de Pedro, mostrando que a fé prática gera mudança real. Além disso, a fé transforma até mesmo o sofrimento. As provações de Pedro não destruíram sua convicção, mas fortaleceram sua confiança e testemunho. Por fim, ele nos desafia. Estamos vivendo uma fé que muda vidas ou apenas uma fé confortável? A verdadeira fé impacta eternamente e deixa legado duradouro. A vida de Pedro é um testemunho poderoso de transformação. Ele era falho, medroso e impulsivo, mas se tornou um líder corajoso, cheio do Espírito Santo e disposto a morrer por Cristo. Suas lições são um convite para todos nós.
confiar em Deus, aprender com as quedas, viver pela fé e perseverar até o fim. Que possamos aplicar cada uma dessas lições e permitir que a graça do Senhor transforme a nossa caminhada, assim como transformou a de Pedro.